trabalharemos a disciplina Fundamentos de TCC no curso de especialização em Gestão Pública Municipal da Unicentro. Na unidade 1, trabalharemos aspectos importantes sobre metodologia científica e também as normas para o artigo científico de conclusão do curso de especialização em GPM. Primeiramente, o artigo deverá ter o título. Esse título pode ser, no primeiro momento, um título provisório, onde o aluno colocará a sua ideia de tema no formato de título. Também deve haver na primeira página o nome do aluno completo e também um e-mail para contato desse aluno. E também informações referentes ao seu professor orientador, como o nome completo e o e-mail. O resumo expressa uma síntese do trabalho. Esse resumo deverá ter até 250 palavras, redigir em um parágrafo único, sem recuos. Não deve conter nenhum tipo de citação também. Expor o tema, o objetivo, a metodologia, os principais resultados encontrados e as conclusões do artigo no resumo. Também é indicado que o aluno faça 5 palavras-chave referente ao conteúdo do artigo científico, bem como também a tradução para o inglês do resumo, que chamamos de abstract, e também as palavras-chave traduzidas, que são as keywords. A introdução permite ao leitor do artigo entender o que se trata o artigo, bem como a sua relevância, a sua justificativa, o problema de pesquisa e também o objetivo geral que o autor do artigo se propõe a desenvolver, bem como a estruturação que o artigo possui. É sempre relevante na introdução o aluno colocar citação de autores que mostram a relevância do artigo, não somente uma relevância acadêmica, mas também uma relevância prática do desenvolvimento do artigo. O desenvolvimento propriamente dito, né, é composto pela fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica busca reunir, analisar e discutir informações já publicadas a respeito do assunto, da temática do artigo, objetivando fundamentar teoricamente o trabalho do aluno. Então, cada página do referencial teórico tem que ter relação com o tema de pesquisa e com os objetivos propostos. E sempre com citação de autores que reforcem a ideia e a temática do artigo. A metodologia. A metodologia é a descrição precisa dos métodos, materiais e técnicas utilizadas na pesquisa. No caso da especialização em gestão pública municipal, deve existir uma pesquisa de campo, que pode ser numa determinada organização, numa prefeitura municipal ou num órgão municipal ou referente a uma autarquia, e pode ser uma pesquisa documental ou uma pesquisa exploratória com pessoas ou uma pesquisa também descritiva com uma determinada população, como, por exemplo, com os munícipes numa determinada cidade ou determinada região. Na metodologia ainda, é importante citar aí o período da análise, da coleta de dados, os instrumentos utilizados para essa coleta de dados, também como foi realizada essa coleta de dados e a amostra da pesquisa científica. Os resultados. Os resultados apresentam os dados e suas análises, bem como informações resultantes do estudo em questão. Confrontação entre os resultados observados e dados encontrados na literatura utilizada. Não basta só descrever os resultados obtidos na coleta de dados, mas sim fazer uma análise utilizando o referencial do trabalho científico, bem como a experiência do pesquisador para ir além dos dados obtidos. Ou seja, que tipo de implicações aqueles dados têm, que tipo de sugestões podem ser aferidas para a melhoria da realidade encontrada. Então, os resultados devem apontar isso. As considerações finais. Bem, as considerações finais, na verdade, são a conclusão do artigo científico, né?
síntese dos principais resultados encontrados na pesquisa, bem como comentários do autor e relato das contribuições trazidas pela pesquisa, tanto para a literatura quanto para a prática de estudo nas organizações públicas, podendo incluir recomendações ou sugestões para trabalhos futuros, ou seja, que lacunas ficaram que podem ser investigadas, podem ser pesquisadas em estudos futuros. A conclusão deve apontar isso. As referências. Devem ser referenciados todos os documentos utilizados no artigo, como livros, artigos científicos, sites especializados, congressos, CDs, teses, dissertações, entre outros. Então, tem que ser todos relatados na forma da ABNT. Apêndices e anexos. O que nós consideramos como apêndice? O questionário utilizado na pesquisa de campo, por exemplo. Anexo são, por exemplo, mapas, são, por exemplo, documentos da prefeitura que são colocados em anexo ao trabalho, caso tenha necessidade. A redação do artigo científico deve ter muito cuidado, tem que ser uma linguagem não em terceira pessoa, mas uma linguagem pessoal, objetiva, modesta, informativa e clara. Frases simples, mas que tenham aí todo o conteúdo para ser analisado. Parágrafos bem distribuídos, então é recomendado que o autor, o aluno, desenvolva a ideia em 2, 3, 4, 5 linhas, não faça parágrafos curtos de 1 ou 2 linhas. O uso de citações é permitido, mas deve seguir as normas da ABNT, e essas citações sempre têm que estar relacionadas com a temática e com o objetivo de pesquisa. O trabalho deve ser isento de erros ortográficos e gramaticais. Então, todo cuidado à linguagem culta na construção do artigo científico. As margens para a formatação do artigo científico. Segundo as normas da Unicentro, nós temos aí a margem direita inferior deve ser de 2 centímetros e a margem esquerda e superior de 3 centímetros. A formatação. O título do artigo deve ser sempre em Arial 14, somente o título principal do artigo. Centralizado, negrito e caixa alta. O nome do autor, que é o aluno, né, o autor do artigo, e do seu orientador, que é o coautor do artigo, deve ser em fonte Arial, tamanho 10, alinhados à direita, nome dos autores em itálico e negritado. Títulos e subtítulos do artigo devem ser em fonte Arial, tamanho 14, sempre negritados. Espaçamento de 2 linhas acima e uma abaixo. Recuo de 2,5 cm da margem esquerda. Exemplos, né? Referencial teórico, gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento e universidade corporativa. O corpo do texto do artigo científico, ou seja, tudo que você trabalhou no conteúdo do artigo científico deve ser em fonte Arial tamanho 11. Justificado, recuo na primeira linha 2,5 centímetros, espaçamento entre linhas 1,5. Né? Então, em todo o artigo, você deve trabalhar com Arial 11, com exceção dos títulos, que devem ser em Arial 12, e também aí nos quadros, tabelas ou figuras, que devem ser em Arial 10. Extensão dos arquivos podem ser em doc, formato Word, ou em LibreOffice também, ou em RTF. Encadernação. No caso, o artigo nós vamos submetê-lo à plataforma da Unicentro, então não precisa ser impresso e nem encadernado. Páginas. Um bom artigo científico tem algo em torno de 15 a 30 páginas, né? Trabalhando aí desde o seu título, seu resumo, o abstract, a introdução, referencial teórico, métodos, materiais e métodos, os resultados encontrados e as suas análises, as conclusões, referências e daí anexos ou apêndices. Então, totalizando aí as 30 páginas. A primeira página sempre tem que ter o título do artigo, né, o tema de pesquisa na forma de título, informações dos autores, resumo e abstract. É indispensável mencionar os dados necessários à identificação da fonte de citação.
Ou seja, sempre que você usar a ideia ou um trecho de algum autor, de livro, de artigo, de tese, de dissertação, de revista, de site e etc., você deve citar, conforme a BNT, né, autor, ano e a página. Se for uma citação literal, né, deve vir entre aspas, se for até 3 centímetros, e acima de 3 centímetros, recuo, né, na forma da legislação. Na citação de citação, que a gente encontra em alguns casos, né, deve-se indicar inicialmente a obra original citada, seguida da expressão apud, ou citado por, dos dados da obra, de onde foi extraída a citação. Exemplo, né, Korn, 98, Apud Limões de França, 2004, página 42, afirma que qualidade de vida no trabalho é a busca contínua de melhoria dos processos de trabalho. Fecha aspas. Então, é uma forma de você dar o crédito aos autores que produziram esse conceito sobre qualidade de vida no trabalho. Sistema autor-data, incluídos na sentença, letras maiúsculas e letras minúsculas. Por exemplo, segundo Ribeiro, 2005, página 30, abre aspas, no mundo atual o conhecimento se transformou na matéria-prima determinante da vantagem competitiva, fecha aspas. Então é um modelo onde a gente usa aí o autor fora de parênteses no início da frase. A citação direta, onde você extraiu de um determinado texto a ideia ou conceito de determinado autor. Citação indireta, onde você reescreveu com as suas palavras a ideia original do autor. Então você deve colocar essa ideia reescrita, o nome do autor e o ano dessa obra. Mas aí no caso é sem aspas. Citação direta, que chamamos também de citação curta, são aqueles trechos retirados de determinados autores até 3 linhas. São incorporadas ao texto e transcritas entre aspas, com a indicação das fontes de onde foram retiradas. Exemplo, de acordo com Oliveira, 2010, página 127, abre aspas, os participantes da geração Y são geralmente pessoas ativas, que tentam fazer alguma coisa quando não se sentem satisfeitos com algo, fecha aspas. Então, aí nós temos uma citação direta até 3 linhas. Citação direta ou chamada de citação longa, mais de 3 linhas. E daí nós deixamos o nome do autor, o ano e a página fora da citação, deixamos o recuo de 4 centímetros em fonte Arial 10. Então é uma forma de destacar aquela determinada citação longa. Procure não usar muito citação longa no artigo. A estética não fica muito adequada no decorrer do artigo. Gráficos. Utilize somente no formato 2D, não em 3D. O título do gráfico vem sempre após o gráfico, com a sua devida numeração. Por exemplo, gráfico 1, gráfico 2D, fonte, né, dados da pesquisa de campo 2014. Quadros. A letra dentro do quadro tem que ser sempre Arial 10. Letra do título Arial tamanho 11 em negrito, título de cada coluna em negrito, fonte de onde foram retirados os dados em Arial 10, alinhado à esquerda. Exemplo colocado aqui no slide para vocês. Tabelas, segue as mesmas regras dos quadros, mas qual que é a diferença de um quadro e de uma tabela? Um quadro só trabalhamos texto, ou seja, conceitos, ideias de determinados autores, ou síntese das ideias de determinados autores. Então, o quadro é fechado, né, quadrado, né? A tabela, nós usamos só números ou texto e números, e a tabela do lado é aberta. Da mesma forma, o título do quadro, da tabela, as colunas, a fonte, de acordo com as normas da BNT. As figuras. Letra do título em Arial 11, em negrito, fonte de onde foram retirados os dados, Arial 10, exemplo da figura 1, né, onde o título e a fonte vêm após a determinada figura. Nós temos as referências, né? As referências devem ser sempre alinhadas à esquerda, fonte Arial 11, espaçamento simples, a ordenação alfabética, sobrenome dos autores, o mesmo autor repete
o nome tantas vezes quanto forem as obras, não usar traço substituto. Título, apenas a primeira letra maiúscula em negrito, subtítulo sem negrito. Edição, a partir somente da segunda edição, quando for a primeira não precisa. E editora, apenas o nome. Por exemplo, editora Saraiva, editora Atlas e assim por diante. Elementos essenciais e sua ordem, segundo a ABNT. Nós temos aí a sequência genérica, por exemplo, livros, onde nós colocamos o nome do autor ou autores, o título do livro em negrito, a edição, local, editor e a data. Artigos em periódicos. Nós colocamos autor ou autores, título do artigo, título da revista em negrito, volume, páginas e o ano. Dissertações de mestrado, monografias ou teses de doutorado. Então, nós colocamos o autor, o título em negrito, a cidade, o ano, se é dissertação, monografia ou tese, de qual universidade, cidade e estado. Documentos eletrônicos, que são muito utilizados, né? Deve-se observar aí o nome do autor, título do documento, título do trabalho maior contendo a fonte, informações sobre a publicação, endereço eletrônico e data de acesso, dia, mês e o ano. E o exemplo também de documentos eletrônicos. E dúvidas e perguntas, podemos usar o fórum da unidade 1 da disciplina.